Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. É com alegria que aqui estamos mais uma vez para o quadro Momento do Evangelho no canal do Lar Ismael no YouTube. Eu sou Irandir Protásio, um dos membros do Lar Ismael. E nesse momento nós rogamos a Jesus, nosso Mestre, e a espiritualidade amiga para que possa envolvê-los com muito carinho, com muita luz e com muito amor. Dando sequência ao estudo do Evangelho segundo o Espiritismo, hoje nós estaremos no capítulo 11, Amar ao próximo como a si mesmo. Os itens 1, 2, 3 e 4, o maior mandamento. Os fariseus, tendo sabido que ele tinha feito calar aos saduceus, juntaram-se em conselho. E um deles, que era doutor da lei, veio perguntar-lhe para tentá-lo: Mestre, qual é o maior mandamento da lei? Jesus lhe respondeu: Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E aqui está o segundo, semelhante ao primeiro: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Toda a lei e os profetas estão encerrados nesses dois mandamentos. Mateus capítulo 22, versículos 34 a 40. Fazei aos homens tudo o que quereis que eles vos façam, pois esta é a lei e os profetas. Está em Mateus, no capítulo 7, versículo 12. Tratai todos os homens como quereríeis que eles vos tratassem. Lucas, capítulo 6, versículo 31. E no item 3, o reino dos céus é comparado a um rei que queria tomar conta aos seus servidores. E começando a fazê-lo, apresentou-se-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Mas como ele não tivesse meio de pagá-los, seu senhor ordenou que sua mulher e seus filhos e tudo que ele tivesse fosse vendido para saldar a dívida. O servidor, lançando-se-lhe aos pés, implorava, dizendo: Senhor, tenha um pouco de paciência, eu lhe pagarei tudo. Então o Senhor, tocado de compaixão, deixou-o ir livre e perdoou-lhe a dívida. Mas esse mesmo servidor, mal tendo saído, encontrou um dos seus companheiros que lhe devia 100 dinheiros. Tomou-o pela garganta e, quase o sufocando, disse: Paga-me o que deve. E o seu companheiro, lançando-se-lhe aos pés, rogava, dizendo: Tenha um pouco de paciência e eu lhe devolverei tudo. Mas ele não quis escutá-lo, e, retirando-se, mandou prendê-lo até que a dívida fosse saldada. Os outros servidores, seus companheiros, vendo o que se passava, ficaram extremamente tocados e advertiram o seu senhor de tudo o que tinha acontecido. Então o fez vir o seu senhor e lhe disse: Servo mau, eu te perdoei a dívida toda, pois viestes me implorar. Não devias tu também ter piedade do teu companheiro, como eu tive de ti? E seu senhor, encolerizado, o deixou nas mãos dos carrascos até que pagasse tudo o que lhe devia. É assim que meu Pai Celestial vos tratará, se cada um de vós não perdoar do fundo do coração as faltas que o vosso irmão tiver cometido contra vós. Esta parábola está em Mateus, no capítulo 18, versículo 23 a 35. Comenta Kardec: amar ao próximo como a si mesmo, fazer pelos outros o que queremos que os outros façam por nós, é a expressão mais completa da caridade, pois ela resume todos os deveres para com o próximo. Não se pode ter guia mais seguro neste caso do que tomando por medida aquilo que desejamos para nós mesmos. Com que direito exigiríamos dos nossos semelhantes bons procedimentos, indulgência, benevolência e devotamento, se nós mesmos não os temos com eles?
A prática dessas máximas leva à destruição do egoísmo. Quando os homens a tomarem por regra de conduta e por base de suas instituições, compreenderão a verdadeira fraternidade e farão reinar entre si a paz e a justiça. Não haverá mais nem ódios, nem dissensões, apenas união, concórdia e benevolência mútua. Para analisarmos esse amor ao próximo como a si mesmo, o maior mandamento, fizemos algumas pesquisas e encontramos no blog de Reflexões Espíritas, que foi publicado em 7/10/2019, por Juan Carlos, comentários muito claros sobre esse tema. Ele começa fazendo uma pergunta: quem é o próximo? Pela parábola do bom samaritano, o próximo é o que necessita dos nossos serviços, da nossa palavra, dos nossos cuidados, da nossa misericórdia e da nossa proteção. Quem tem verdadeiramente amor, auxilia o seu próximo com tudo o que lhe for possível para ajudar. Para o Espírito Emmanuel, o próximo em cada minuto é aquele coração que se acha mais próximo do nosso, por divina sugestão de amor no caminho da vida. No lar, diz Emmanuel, é a esposa, o esposo, os pais, os filhos, os parentes, os hóspedes. No templo do trabalho comum, é o chefe, é o subordinado, o cooperador e o companheiro. Na via pública, é o irmão ou amigo anônimo que nos partilham a mesma estrada e o mesmo clima. Na esfera social, é a criança e o doente, o desesperado e o triste, as afeições e os laços da solidariedade comum. Na luta contundente do esforço humano, é o adversário e o colaborador, o inimigo declarado e oculto, ou ainda o associado de ideias que nos surgem por instrutores. Em toda parte encontrarás o próximo buscando-te a capacidade de entender e ajudar. Ele termina com uma frase muito bela e muito profunda. Em todos os lugares, em todas as situações, encontraremos o próximo, sempre buscando-nos a capacidade de entendê-lo e de ajudá-lo. É bem profundo, não é? Mas aí cabe também algumas perguntas, tipo, você se ama? Porque é amar ao próximo como a si mesmo. Quanto é esse amor? Para que nós possamos descobrir isso, precisamos fazer alguns exercícios, né? Então, assim, o que você faz quando aquela tristeza, aquela angústia começa a chegar até você? Você se ama, né? Você não pode deixar que a tristeza, a angústia invada o seu espaço e você fique aí todo triste, chateado, porque isso não é amor a si mesmo. A recomendação é que você faça prece. Chegou aquela tristeza, faz uma prece, uma leitura edificante. Trate seus pensamentos. Não passou? Faça mais prece. Passe o dia em prece, mas não deixe que lhe atinja a tristeza, que a angústia faça morada no seu coração. Amar-se é cuidar do nosso coração. É muito importante nós percebermos como nós estamos cuidando de nós. Nós sabemos que temos alguns problemas de saúde. Você toma seu remédio regularmente, você faz as suas consultas, você segue as orientações, você está com pensamentos negativos, é a mesma receita. Faça prece, faça uma leitura, pense em Jesus, busque mudar o panorama, pense em coisas bonitas, boas. Nós precisamos cuidar do nosso físico e do nosso espírito. Se não cuidarmos de nós, do nosso espírito,
do nosso corpo, dificilmente nós vamos conseguir cuidar de alguém. Haroldo Dutra Dias, numa palestra sobre o amar ao próximo como a si mesmo, dá um exemplo muito bom quando ele fala das recomendações que quando você entra no avião, senta, vem o comissário e vai passar os avisos. E ele diz assim: se houver despressurização da cabine, máscaras cairão. Coloque primeiramente em você e depois no outro. Então entendemos que necessitamos de primeiro atender às nossas necessidades de elevação moral, depois levarmos essa necessidade ao próximo. E como você está auxiliando o próximo? Esta é uma pergunta importante, porque muitas das vezes nós, para auxiliar o outro, tomamos o problema dele para nós e vamos tentar resolver. Isso não é auxílio ao próximo. Não é. Porque nenhum de nós tem a responsabilidade sobre a consciência do outro. Exceto se são menores sobre a nossa responsabilidade para educarmos, para orientarmos nos caminhos da vida. Mas chegou na idade adulta, podemos e devemos auxiliar com as nossas possibilidades, mas sem trazermos o problema dele para dentro de nós, seja quem for. Nós não podemos viver a vida do outro, porque nós vamos chegar lá no plano espiritual, né, envolvido em todos os problemas dos outros, resolvendo um problema outro para o outro, e aí vai perguntar: e o seu problema você resolveu? Não, porque eu estava envolvido ali ajudando um, ajudando o outro. Nós temos que resolver os nossos problemas e auxiliar aqueles que têm problemas, o nosso próximo, a resolverem os seus, sem este envolvimento que nós costumamos ter. Jesus é o nosso modelo e guia. Para que nós possamos também sermos modelo para alguém, nós temos que dar exemplos. O exemplo é a maior caridade, porque facilita ao outro em um entendimento. Porque eu posso falar para as pessoas fazerem isso, fazer aquilo, o caminho é esse e tudo. Mas se eu não sigo, fica difícil dele entender porque eu falo e não sigo. É muito comum nós vermos as pessoas dizendo: olha, faça assim, porque isso vai dar certo. Você vai, faz e não dá certo. E aí, não, mas faça assim, então. Aí, de repente, tem receita para todos os nossos problemas, mas não tem receita para o problema próprio. Então, quando eu faço, aí eu sei o caminho. Mas nem tudo que eu faço vai servir para o meu próximo. Por isso que não se dá uma receita de bolo para ele. Simplesmente indique o evangelho, indique o caminho para que ele possa, com os seus próprios pés, percorrer. E você pode ajudá-lo nessa caminhada, mas não vai poder percorrer com ele. Nós não podemos viver a vida do outro. O exemplo é a maior caridade que podemos fazer, porque o exemplo contagia. Pelo exemplo você irradia amor e não precisa mais procurar ninguém para ajudar. Eles chegam até você, porque a sua luz irradia e eles vêm até você. O auxílio passa a ser natural. Você não precisa mais procurar ninguém. Francisco de Assis, ele disse aos seus seguidores: vão, levem o evangelho a todos. Se necessário, use as palavras. Quer dizer, pratiquem a lei do amor, pratiquem o evangelho, auxiliem o outro. Se precisar, você até explica. Nós já vimos que a verdadeira ajuda é o exemplo, porque ele contagia. E Jesus fez isso. Ele não só dizia, mas ele fazia. Ele seguia a lei de Deus. Ele veio para cumprir a lei. Ele mesmo disse: eu não vim destruir a lei, eu vim cumprir a lei.
Nós do Lar Ismael podemos atestar isso, porque foi pelo exemplo de um grupo de abnegados trabalhadores da seara de Jesus que nós temos início ao trabalho de auxiliar esses queridos irmãos mais necessitados do que nós. E hoje nós sabemos o quanto temos aprendido e os benefícios que a misericórdia divina nos faculta, mas continuamos sendo aprendizes nesse caminho maravilhoso da verdadeira caridade. Falta muito, mas estamos a caminho. E foi através do exemplo. E fomos guiados por uma mulher maravilhosa, que continua nos assistindo ao longo desses 34 anos, em que nós aprendemos ali através do exemplo e começamos a desenvolver esse trabalho. E estamos cada vez mais aprendendo a lidar com o nosso próximo, o carinho, o respeito, o amor, fazendo a eles aquilo que gostaríamos que fosse feito conosco. E a pergunta é: você tem amado o próximo como a si mesmo? A verdade é que há mais de 2000 anos Jesus vem nos ensinando e ainda não aprendemos a amar o próximo como a nós mesmos. Amar ao próximo como a si mesmo relaciona o amor ao próximo com o amor que a pessoa tem dela mesma. Ou seja, a medida com que devemos amar o próximo é a mesma com que nos cabe amar-nos. Se eu tenho amor próprio, como amar o próximo? Não será possível. Por outro lado, se eu tenho um amor egoísta, da mesma forma, não há lugar para o amor ao próximo. Além do egoísmo pessoal, há o egoísmo seletivo. Somente amo pessoas do meu círculo de afinidade. De igual maneira, não consigo amar ao próximo. Daí a meta a ser alcançada: estender o círculo de amor além do núcleo de parentesco e amizade, rumo à fraternidade universal. A caridade e a fraternidade tornam-se uma necessidade social. Somente o progresso moral pode assegurar a felicidade dos homens sobre a terra, colocando um freio nas más paixões. Somente ele pode fazer com que reine a concórdia, a paz e a fraternidade entre os homens. Assim, a fraternidade não está circunscrita a alguns indivíduos que o acaso reúne durante uma efêmera vida. Ela é perpétua como a vida do espírito, universal como a humanidade, que constitui uma grande família em que todos os membros são solidários uns com os outros, qualquer que seja a época em que viveram. E recordamos então Maria de Nazaré diante da cruz e do seu filho amado. Em meio a algumas mulheres compadecidas que lhe acompanhavam o angustioso transe, Maria reparou que alguém lhe pousava as mãos de leve sobre os ombros. Deparou-se com João, o evangelista, que se lhe estendia os braços amorosos e reconhecidos. Maria deixou-se enlaçar pelo discípulo querido e ambos, ao pé da cruz, buscaram a luz daqueles olhos misericordiosos no cúmulo dos tormentos. Foi aí que a fronte do divino supliciado se moveu vagarosamente, revelando perceber a ansiedade daquelas duas almas em extremo desalento. Meu filho, meu amado filho, exclamou a mártir em aflição diante da serenidade daquele olhar de melancolia intraduzível. O Cristo pareceu meditar no auge de suas dores, mas, como se quisesse demonstrar, no instante derradeiro, a grandeza de sua coragem e a sua perfeita comunhão com Deus, replicou com significativo movimento dos olhos vigilantes: Mãe, eis aí teu filho. E dirigindo-lhe de modo especial, com um leve aceno ao apóstolo, disse: Filho, eis aí tua mãe. Maria envolveu-se no véu de seu pranto doloroso, mas o grande evangelista compreendeu que o Mestre, na sua derradeira lição, ensinava que o amor,
universal era o sublime coroamento de sua obra. Entendeu que no futuro a claridade do reino de Deus revelaria aos homens a necessidade da cessação de todo egoísmo e que no santuário de cada coração deveria existir a mais abundante cota de amor, não só para o círculo familiar, senão também todos os necessitados do mundo, e que no templo de cada habitação permaneceria a fraternidade real, para que a assistência recíproca se praticasse na terra, sem serem precisos os edifícios exteriores consagrados a uma solidariedade claudicante. Ao dirigir-se à mãe e ao discípulo João Evangelista, Jesus estabelecia nova relação de amor entre os cristãos, que vai muito além da necessidade de resolver um problema familiar. O intento era de entregar o discípulo a Maria, atribuindo-lhe uma nova missão materna para com todos nós. Fraternidade de Maria. A fraternidade de Maria está nas novas relações de parentesco e de amor entre os cristãos, em que se desenvolvem sentimentos de afetos próprios dos irmãos de sangue, os laços de união entre os homens e de amor ao próximo. Com a chegada de João Evangelista, que abraça Maria na hora extrema de Jesus, o Mestre nos deixa uma linda lição sobre o verdadeiro parentesco e a vida após a morte. Ao apontar João e dizer à própria mãe, eis aí teu filho, Jesus dá a Maria uma chave para libertar o próprio coração pela perda de um ente querido, o desapego. Num olhar mais profundo, quer mostrar que o seguimento de Jesus para fazer parte de sua família ultrapassa os laços de parentesco. Jesus inaugura uma nova família constituída não mais do sangue dos laços de parentesco, que é o valor absoluto das sociedades antigas, e sim daqueles que se juntam ao redor de Jesus para fazer a vontade do Pai. Ensina que até Maria, a criatura mais estreitamente ligada a Jesus pelos laços de sangue através da maternidade, teve que elevar a ordem mais alta dos seus valores. Assim, Jesus nos ensinou a realidade do Deus amor e também a caridade, amor ao próximo em ação, como o maior dos mandamentos. O Mestre quis mostrar que, ao perder um filho, uma mãe ganha a humanidade inteira de próximos por quem pode fazer o bem, a mãe de todos. O pai, a mãe, os filhos, os parentes próximos são sempre obras de amor inadiáveis. A primeira escola da caridade. Mas o lar será sempre o início do trabalho para que o espírito chegue ao amor universal. Eis o sentido de enxergarmos a todos como verdadeiro parentesco espiritual, irmãos. No processo de transição planetária, reconhecemos que o amor e o bem em ação sempre serão uma necessidade impostergável para o alvorecer de um mundo regenerado. O amor resume toda a doutrina de Jesus, visto que esse é o sentimento por excelência. E os sentimentos são os instintos elevados à altura do progresso feito. A Terra, orbe de provação e de exílio, será então purificada pelo fogo sagrado e verá praticados na sua superfície a caridade, a humildade, a paciência, o devotamento, a abnegação, a resignação e o sacrifício, virtudes todas filhas do amor. Do amor ao próximo até amar os inimigos, mede-se a evolução moral, donde decorre o grau da perfeição. Foi por isso que Jesus, depois de dado aos seus discípulos as regras, lhes disse: sede perfeitos, como perfeitos é vosso Pai Celestial. Então nós temos um trabalho maravilhoso para fazer, que é amar ao próximo como a nós mesmos.
E esse trabalho tem que ser feito o mais rápido possível. Nós temos que nos conscientizar de que precisamos transformar-nos, transformando todos que estão ao nosso redor para que nós tenhamos a felicidade. E a felicidade só é conquistada através do amor ao próximo. Então nós nos utilizamos do blog de Reflexões Espíritas do Juan Carlos, que foi publicado em 7 de outubro de 2019, Amar ao Próximo como a Si Mesmo. E o Juan, para essas reflexões, utilizou-se da Bíblia Sagrada, do livro Boa Nova, do Humberto de Campos, do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, do estudo aprofundado da doutrina espírita do livro 2, Ensaios e Parábolas de Jesus, e também do livro Parábolas e Ensinos de Jesus, do Caibacho. Nós do Lar Ismael desejamos muita luz, muita paz, muito amor aos seus corações, que o seu lar seja envolvido, junto com os seus familiares, em muita alegria. E que todos nós possamos caminhar juntos para amar ao próximo como a nós mesmos. Muita paz.